semiótica, a semiótica da atualidade. Considerando o contexto técnico, social e político que assinalou o panorama cultural decorrente da primeira Revolução Industrial e a produção científica que acompanhou esse trabalho estuda semelhanças e diferenças encontradas na comparação entre as obras de Charles Sanders Peirce e Gilbert Simondon. Nesse possível diálogo, procura-se compreender as semióticas traçadas para ser possível desenhar o contemporâneo dos respectivos momentos históricos daqueles autores. Mas o objetivo do trabalho concentra-se na tentativa de descobrir, naquelas semióticas, as respectivas estruturas lógica e fenomenológica para entender o contemporâneo do século XXI. Portanto, procura-se superar a incontestável atualidade dos estudos semióticos para ser possível ir além deles e traçar uma semiótica da atualidade. Com isso, eu peço uma salva de palmas aos dois palestrantes. E passo a palavra ao professor Ivo Ibri, que iniciará a sua conferência. Este é melhor. Bom, boa tarde a todos, todas. Queria agradecer a presença de vocês, agradecer aos organizadores, especialmente a professora Renata Mancini, que deu uma assistência extraordinária na nossa participação, e cumprimentar a minha querida professora Lucrécia Ferrara, que faz esse dueto, com muita honra para mim, participar junto com ela dessa sessão. Eu vou apresentar esse trabalho, é uma série de slides, vou ler algumas as passagens, né? E vocês podem também acompanhar pela projeção. Esse trabalho é uma parte de uma pesquisa mais longa que eu fiz, publiquei em 2021. É um texto, um ensaio mais longo. Esse é um ensaio enxugado, uma síntese daquele texto, né? Então, vamos começar. O texto é Semiótica Heurística, a metáfora do lago sem fundo, de Peirce. Uma introdução, partiremos nesse trabalho da metáfora denominada por Peirce The Bottomless Lake of Consciousness, que aparece no volume 7, né, dos Scholastic Papers, onde ele desenvolve como as possibilidades heurísticas da mente se valem de uma espécie de mergulho, consciente ou inconsciente, no universo de signos disponíveis na interioridade humana. Nessa interioridade, passiva ou ativamente, encontram-se relações inéditas entre tais signos, caracterizando um processo de criatividade que se desenha por possibilidades inusitadas de combinações semióticas, a saber, de significações reais ou meramente imaginárias. Em ambos esses ambientes, onde ocorrem processos criativos, incidem semioticamente a ação de interpretantes lógicos e emocionais. Uma distinção entre realidade e ficção irá se nutrir de signos que são, de um lado, excitados por um contexto de realidade externo à mente, e de outro, de signos aptos a romper com tal contexto e retirar do real o que o extravasa e não cabe em linguagens de natureza lógica. Em ambos se poderia pensar, como se faz em alguns estudos sobre criatividade, em processos abdutivos, a saber, de modos de formulação de novas ideias, conforme propõe Peirce. Sob esse foco, procurarei distinguir como uma eventual dupla face da abdução ocorreria pela formação de teorias científicas comprometidas com descrições de recortes de uma dada realidade, por um viés, e, por outro, pelas obras de arte, cuja tarefa se consuma em pensar mundos meramente possíveis. Iniciemos pelo conceito de consciência na obra de Peirce. Segundo isso, categorias da experiência, tais como constituídas na fenomenologia de Peirce, já configuram concomitantemente os três modos de consciência que ele propõe. Elas se inserem nos três modos de experiência fenomenológica, como sentimento, reação e mediação.
Eu cito agora Peirce. Parece então que as verdadeiras categorias da consciência são, primeiro, o sentimento, a consciência que pode ser incluída num instante de tempo, consciência passiva de qualidade, sem reconhecimento ou análise. Segunda, consciência de uma interrupção no campo da consciência, sentimento de resistência de um fato externo, de outro algo. Terceira, consciência sintética, união do tempo, senso de aprendizagem, pensamento. Fim da citação. Peirce introduz também termos específicos como os primisense, outer sense e medisense, para definir esses três tipos de consciência. Volto a citar Peirce. Diz ele, não existem outras formas de consciência exceto as três mencionadas, feeling, outer sense e medisense. Eles formam uma espécie de sistema. O sentimento é o conteúdo momentaneamente presente da consciência, tomado em sua simplicidade, independentemente de qualquer outra coisa. É a consciência em seu primeiro estado e pode ser chamado de primisense. Outer sense é a consciência de um outro ou segundo diretamente presente, resistindo a nós. Medisense, continuando a citação, é a consciência de uma terceira idade, ou meio entre primisense e outer sense, levando do primeiro ao último. É a consciência de um processo de trazer à mente uma mediação. Sentimento ou primisense é a consciência de primeira idade. Outer sense, a consciência de alteridade e da segunda idade. Medisense é a consciência dos meios ou terceira idade. Fim da citação. Não obstante Peirce reafirma esses três modos de consciência em diversas passagens, há uma ênfase em consciência como sentimento. Há diversas passagens na obra de Peirce que afirmam a prevalência do sentimento como definidor de consciência. Diz ele, numa passagem breve, consciência significa sentimento. Contudo, parece ser bastante mais comum entender-se consciência como sendo objetal, a saber, como consciência de algo, uma consciência prima facie sob a segunda categoria. O que vale destacar aqui é a presença marcante de uma realidade, de um mundo real, distinto de qualquer outro ficcional que se possa imaginar. É dada pela sua alteridade, matéria da experiência constituidora de um dos tipos de consciência. Nesse aspecto, experiência de mundo, consciência mundana, se dá no âmbito da segunda categoria. É assim interessante concluir que a experiência de primeira idade parece não ser responsável pela introdução de uma consciência de mundo, tomada este como objeto independente de sua representação, capaz de ser objectum, isso é, objetor. Tal objeto mundo, potencialmente outro, é experienciado como tal e, por ser assim, mobiliza na mente que está diante dele a necessidade de se saber como ele agirá a partir de suas reações. Esse saber, assim convocado por uma fenomenologia que é simplesmente um estar no mundo, aparece como forma necessária, cujo destino é mediar a alteridade do objeto. Essa tarefa não é senão a saga da descoberta da conduta do objeto. Conduta, e não simplesmente ipseidade fática, torna-se objeto do pensamento. Aqui aparecerá o que Peirce denomina inquiry, procedimento lógico que incidirá em descobrir a lei ou hábito que governa tal segundidade fática. Retomemos, então, a afirmação anterior de que a experiência de primeira idade parece não ser responsável pela introdução de uma consciência de mundo. O que isso significaria? De um lado, há aqui uma negação da ubiquidade das três categorias. Ela é verdadeira, essa tal ubiquidade, enquanto constituinte da própria realidade enquanto tal. Ou seja, enquanto pensamos mundo ontologicamente. Todavia, sob o ponto de vista da fenomenologia, na medida em que esta é a ciência de como experimentamos aquele mundo, podemos fazê-lo matizados distintamente por cada uma das categorias.
À luz delas, não à toa, 3 distintos tipos de consciência são considerados por Peirce. E, de fato, a consciência que é puro sentir, sem referência a nada mais, não pode experienciar simultaneamente o mundo em seu aspecto objetal, dir-se-ia como segundidade. A consciência de um puro sentir é ilimitadamente contínua. Qualquer elemento tópico que a descontinuasse traria um segundo elemento, que, por hipótese, não pertenceria a essa classe de consciência. A simplicidade do mero sentir é dado pela sua unidade, poder-se-ia dizer, pela sua continuidade e pela sua característica de imediatez. Volto a citar Peirce. Diz ele, todo o conteúdo da consciência é composto de qualidades de sentimento, tão verdadeiramente quanto o espaço é composto de pontos, ou todo o tempo de instantes. Contemple qualquer coisa por si só, qualquer coisa que possa ser assim contemplada. Preste atenção ao todo e deixe completamente de lado as partes. Pode-se vivenciar de modo aproximado essa experiência para ver que o resultado de sua realização perfeita seria que a pessoa teria em sua consciência, no momento, nada além de uma qualidade de sentimento. Prosseguindo, essa qualidade de sentimento em si mesma, tal como contemplada, não teria partes. Seria diferente de qualquer outra qualidade de sentimento. Por si só, não se assemelharia a qualquer outro, pois a semelhança existe apenas na comparação. Seria um puro primam, visto que isso é verdade para tudo o que contemplamos, por mais complexo que seja o objeto, segue-se que não há mais nada na consciência imediata. Estar consciente nada mais é do que sentir. A consideração de uma consciência sem mundo, em seu sentido objetal por si só, aproxima Peirce de autores que o antecedem na história, tais como Schelling, do romantismo alemão, Schopenhauer, no final do idealismo alemão. Ao mesmo tempo em que o afasta de Husserl, seu contemporâneo de Peirce. Este considerado pai de uma fenomenologia que lhe trouxe especial prestígio. Considera a consciência exclusivamente sob seu aspecto objetal, a saber, como consciência de algo. Sua et porquê, como suspensão do juízo a respeito do mundo, não leva a uma consciência de qualidades, no dizer Peirciano, a uma consciência constituída por qualidades de sentimento, quality of feelings, que acarreta indeterminar a autoconsciência da mente experienciadora. Vale considerar que a mera eliminação da linguagem indicativa não conduz, na fenomenologia de Peirce, a um estado primário, essencial, de consciência de mundo, fulcro, em Husserl, de uma certeza universal transcendente a qualquer contingência experiencial da mente. Essa é uma passagem de Husserl. Uma breve passagem por Husserl, que a comparação dos dois é bem mais complexa. Em verdade, uma consciência ingênua, se genuína, à luz da fenomenologia de Peirce, abandonaria radicalmente o mundo em sua segundidade, deixando assim de ser consciência de algo. Nem, tampouco, ela encerraria em si alguma intencionalidade, teria com o tal mundo uma relação tão somente contemplativa. Essa é uma consciência primeira, como mencionado anteriormente, que será totalmente matizada por qualidades de sentimento. Ela não tem foco algum, apenas sente as qualidades que se expõem à mente, eliminando, e isso é cabalmente importante em sua constituição, toda forma de experiência dual de alteridade. É assim que Peirce irá definir qualiconsciência, cuja característica principal é sua unidade. Vamos retomar esse conceito numa passagem da obra de Peirce. Digo então que essa unidade é lógica nesse sentido, que sentir, estar imediatamente consciente, tanto quanto possível, sem qualquer reação nem qualquer reflexão, supõe logicamente uma consciência, e não duas nem mais. Ter consciência do escarlate e do magenta, ao mesmo tempo, é compará-los ou colocá-los um contra o outro, e assim introduzir outro tipo de consciência que não a mera consciência quali.
ou é fundi-los em um sentimento geral, no qual o escarlate e a magenta não são reconhecidos separadamente e, portanto, preservam a unidade da consciência quale. Fim da citação. Esse estado de uma consciência primeira exclui dela toda possível noção ou presença de realidade. Não há na presentidade e imediatez dessa experiência qualquer noção de mundo em seu sentido forte de alteridade. Peirce exemplifica na contemplação de uma pintura. Diz ele, assim, ao contemplar uma pintura, há um momento em que perdemos a consciência de que ela não é a coisa. A distinção entre o real e a cópia desaparece. E é, por enquanto, um puro sonho, não uma existência em particular. Fim da citação. Em Schopenhauer, a despeito da radical diferença que delineia sua filosofia quando comparada com a de Peirce, encontra-se uma interessante identidade fenomenológica que ambos partilham, quando configurada por um sentido possível da experiência caracterizada pela ausência do mundo real na consciência. Essa experiência desinteressada irá encontrar seu espaço na filosofia peirciana, exemplarmente no exercício lúdico de seu jogo de devaneio, a expressão do Peirce, play of musement, uma expressão que ficou famosa. Em Schelling, romântico alemão, a primeira idade aparece como experiência estética, que, no contexto de sua filosofia, é caracterizado por uma experiência cujo sentido profundo é idêntico, em outros termos, à quale consciência em Peirce. Comungam ambos de imediatez e indistinção de partes que a constituiriam. Em Schelling, a experiência estética é configurada por um sentimento de infinitude que desfaz a consciência de si. Sobre ela, Peirce afirmaria que um contínuo de possibilidades toma uma consciência que é puro sentimento. Assim como em Peirce, consciência de si é dada sob a experiência de segundidade em que há na mente, de modo imediato, a presença de alteridade, em que ego e não ego opõem-se como sendo distintos. Interessante como, em ambos, ela é um segundo estágio da consciência, seu alter sense, na terminologia peirciana. Cito Peirce. Como a primeira consciência de um mundo externo, a consciência de mim mesmo também está presente. E, inversamente, com o primeiro momento da minha autoconsciência, o mundo real aparece diante de mim. Aliás, essa citação, desculpem, é de Schelling, muito parecida com a letra de Peirce. Né? E Peirce, então, complementando, diz, tornamos-nos conscientes de nosso eu ao nos tornarmos conscientes do não-eu, esse jogo ego-não-ego, né? Que aparece também em Schelling. Schelling e Peirce, enquanto admitem mundo como alteridade definidora de um segundo estágio da consciência, pode-se, igualmente neles, encontrar um partilhamento da ideia de uma consciência primária, primicens, na qual uma consciência de si se desfaz. A ideia de permanência de uma consciência primicens criadora em Schelling se encontra, de igual modo, em Peirce, referida a uma heurística epistemológica, mais explicitamente sobre a formulação do processo abdutivo nas operações de inquiry. A permanência da consciência primicens se dá como uma espécie de presença matizadora das consciências altersense e medisense. Esse parece ser um dos pontos mais interessantes em toda a reflexão sobre o tema desse ensaio, como exposto em sequência. O predicado fundamental da consciência primicens, ou unidade, tal como descrita, permite dizer que ela é dotada de continuidade. Unidade e continuidade seriam, assim, expressões conceitualmente equivalentes sob a primeira categoria. Tomemos o caráter da ausência de mundo que caracteriza a quali-consciência. Ela é de natureza interior, dotada de continuidade, mas de uma interioridade que não se reduz a qualquer subjetividade. Não obstante, pode-se dizer que em cada subjetividade se inicia essa experiência, e quando ela simplesmente é em si mesma, sem qualquer outro elemento discretizante, a saber,
que se caracterize como parte destacável de um todo, então ela é simplesmente o que é indescritível em qualquer linguagem logicamente estruturada que queira dela se apropriar. Esse é um dos pontos-chave da experiência de primeira idade, sua absoluta presentidade. Quando ela se torna objeto de mediação, de linguagem, então ela se esvai para um passado que apenas pode retornar à mente sendo representado. Uma consciência primicens, no dizer de Peirce, é puro sentimento que ocorre em um hiato do cronos, o tempo objetivo, que acolhe no presente tudo o que dele não depende para ser. Esse estatuto da consciência como puro sentir aparece na experiência de contemplar desinteressadamente algum objeto do mundo. Cito Peirce novamente. Contemple qualquer coisa por si só, qualquer coisa que possa ser contemplada dessa forma. Preste atenção ao todo e deixe de lado as partes. Essa experiência assim realizada irá revelar que a pessoa teria em sua consciência, no momento, nada além de uma qualidade de sentimento. Essa qualidade de sentimento em si mesmo, tal como contemplada, não teria partes. Seria diferente de qualquer outra qualidade de sentimento. Por si só, não se assemelharia a nenhuma outra, pois a semelhança existe apenas na comparação. Seria um puro primum, visto que é verdade que tudo o que contemplamos, por mais complexo que seja, segue-se que não é mais nada na consciência imediata. Novamente, repito essa passagem, não é mais do que sentir. Finalmente, o lago sem fundo da quali-consciência. Havíamos visto que a quali-consciência, a consciência primeira, além de ser por si mesma, permanece em si mesmas, mesmo independente da presença de um mundo que se mostraria como alteridade nos fenômenos, introduzindo, por assim ser, uma consciência alter-sens de exterioridade por meio de sua existência bruta. Esse segundo modo de consciência irá requerer uma construção de mediações que represente a conduta da alteridade, tarefa que introduzirá uma consciência medicens, de aprendizagem, de apreensão de uma lei constitutiva do objeto, mercê da qual ele poderá ser pensado e principalmente previsto em seu curso futuro. Essa saga da mente direciona-se a atenuar a alteridade de um recorte de realidade, no qual está inserida, subvertendo sua imediatidade meramente fática por introduzi-lo representado no Cronos. Não obstante, essa consciência primicência igualmente permanece como um fundo originário nos dois outros tipos de consciência. Esse é um ponto importantíssimo, né? Ela permanecer como fundo. E terá um papel fundamental nas operações de síntese, que, em resumo, se traduzem na generalização de predicados do objeto, na constituição de mediações. Generalização, diz Peirce, não é outra coisa senão propagação de sentimento. É importante destacar, com essa tendência de propagação, spreading do sentimento, em face de sua natureza do contínuo, sem forma lógica, pertencendo ao âmbito da lógica apenas modalmente, como possibilidades, se torna pluridirecionável a juízos degenerados de terceira idade pela sua independência genética do Cronos, que a torna incompetente para qualquer predição de conduta. Juízos injustos, permita-se assim dizer, só em ser constituídos por interpretantes emocionais, baseados exclusivamente em consciência primicência ou alter-sense. O resgate de uma possível justiça implicaria na associação de interpretantes emocionais a interpretantes lógicos. Estes, de princípio, devem deixar o objeto do conhecimento se expor no tempo, como réplicas da lei que determina sua conduta. A lei, sob o pressuposto de um realismo dos contínua, é, enfim, o telos de toda investigação, inquiry. Análise e síntese resultariam, assim, desse trabalho conjunto entre ambos esses interpretantes. Esse aspecto importante da permanência de um contínuo de fundo da quali-consciência nos outros tipos de consciência, a propósito, não mais que a conhecida presença da primeira idade no interior da segunda idade e essas duas no interior da terceira categoria, faz entender a muito criativa metáfora de Peirce, denominada por ele de bottomless lake.
O contínuo da primeira categoria, pela sua ubiquidade nas três formas de consciência, seria o que ele considera o fluido que preenche esse lago, onde um tempo interior se aprofunda junto com ideias passadas. Cito Peirce. Toda a nossa experiência passada está continuamente em nossa consciência, embora a maior parte dela tenha fundado em uma grande profundidade de obscuridade. Penso na consciência como um lago sem fundo, cujas águas parecem transparentes, mas no qual podemos ver claramente apenas uma pequena distância. Mas nessa água existem inúmeros objetos em diferentes profundidades, e certas influências darão a certos tipos desses objetos um impulso ascendente, que pode ser suficientemente intenso e continuar por tempo suficiente para trazê-los para a camada visível superior. Depois que o impulso cessa, eles retornam a afundar. Fim da citação. Nosso passado é, de fato, constituído por nossa vivência fática. Signos que se encontram em nossa memória em diversas profundidades temporais, que podem ser convocados à superfície de tal lago à sua presentidade na mente, por estímulos diversos, e por esse processo se tornam visíveis. Ao se interromper a causa que os fazem aflorar, eles retornam ao ponto profundo em que se encontravam. Alguns desses estímulos vêm do exterior e flutuam na superfície como perceptos de uma experiência presente, se tornam atratoras de ideias que encontram em profundidades diversas do lago. A meu ver, nessa metáfora, se configuram importantes nuances da heurística de Peirce. A imagem do que tenho aqui chamado de fundo permanente da consciência primicência, a qualiconsciência, cujo contínuo sem forma torna-se nessa metáfora o fluido do lago, acaba por ser uma espécie de condição de possibilidade para a reunião de ideias que nutrem alguma forma de afinidade. Reafirmando o sentido da metáfora, Peirce conjectura sobre como as ideias em diversas profundidades na qualiconsciência configuram essa afinidade, associando-se por contiguidade ou por semelhança. Cito Peirce novamente. A consciência é como um lago sem fundo, no qual as ideias estão suspensas em diferentes profundidades. O significado dessa metáfora é que aquelas que são mais profundas só são discerníveis por um esforço maior e controlados apenas por um esforço muito suspensas no meio da consciência, ou melhor, partes do fluido, são atraídas umas às outras por hábitos e disposições associativas. As primeiras em associação por contiguidade, as últimas por associação semelhança. Na continuidade dessa passagem, Peirce especula sobre como o movimento ascendente e descendente das ideias poderia se dar. Diz ele, uma ideia próxima da superfície atrairá uma ideia mais profunda, apenas tão ligeiramente que a ação deverá continuar por algum tempo antes que essa seja levada a um nível de fácil discernimento. Enquanto isso, a primeira está afundando. Parece haver um fator como o impulso, de modo que a ideia originalmente mais obscura se torna mais vívida do que aquela que a trouxe à tona. Além disso, a mente possui apenas uma área finita em cada nível, de modo que trazer para cima uma massa de ideias envolve, inevitavelmente, o transporte de outras ideias para baixo. O ambiente onde as ideias flutuam é um contínuo sem forma, e as ideias que possam se constituir com algum critério de relevância deverão ser mobilizadas por algum propósito. Cito novamente Peirce. Ainda outro fator parece ser um certo grau de flutuabilidade ou associação com qualquer ideia que possa ser vívida, o que pertence às ideias que chamamos de propósitos, virtudes das quais são particularmente aptas a serem trazidas à tona e mantidas perto da superfície pelas percepções que afluem e, assim, sustentar quaisquer ideias com as quais possam estar associados. O controle que exercemos sobre nossos pensamentos no raciocínio consiste em nosso propósito de manter certos pensamentos onde possam ser examinados. Os níveis de ideia facilmente controláveis são aqueles que estão tão próximos da superfície que são fortemente afetados pelos propósitos presentes. A adequação dessa metáfora é muito grande,
O próprio Peirce reconhece isso. Abduções sobre recortes querem critérios de relevância que possam discernir no objeto os predicados que interessam à investigação. Esta, é evidente, se forma mediante um propósito cognitivo, no meio no qual as ideias flutuam nesse lago sem fundo, algumas em profundidades escuras da mente, prevalece a liberdade de gênese da primeira idade, que constitui como contínuo que tipifica a consciência de primicência. Nesse lago encontram-se signos que parecem ser convocados por fatores mundanos da experiência que estimulam a busca de teorias cognitivas que se iniciam como hipóteses que irão, pelo filtro da experiência indutiva, estabelecer mediações para a segundidade real. A metáfora do lago sugere, por outro viés, imaginar perceptos que flutuariam na superfície do lago mediante uma consciência livre de alguma destinação mundana. Essa reflexão sugere pensar a formação de ideias que recolherão perceptos sem nome, a saber, aqueles que, por serem únicos, originais e não recorrentes, interessariam à mente do artista. Estaria ocupada em resgatar o que escapa às redes lógicas que se alimentam de conceitos, de sua vez constituídos pelo que no Cronos têm graus notáveis de redundância e podem ser objetos de inferência indutiva. Em ambos os casos, pode-se afirmar que a metáfora do lago sem fundo proposta por Peirce proporciona amplificar o conceito de criatividade, estendendo do âmbito lógico para as livres criações do imaginário. Enquanto os signos lógicos definir-se-ão monossemicamente pelo seu comprometimento com uma teoria verdadeira, os signos da arte manterão uma liberdade genética tipificada pela polissemia que a caracteriza, mantendo em si o caráter hipotético originário de suas ideias. Inteiramo-nos monossemicamente do significado da astronomia de Ptolomeu, por exemplo, como um equívoco histórico de um dizer da realidade. Os signos que ele criou, pode-se dizer, devem estar repousando no fundo do lago, junto a muitas ideias abandonadas, constituídas do poder preditivo que esperamos das teorias que supomos verdadeiras. Bach, Mozart, Mahler, para citar alguns amores meus, claro, muito pessoais, permanecem polissemicamente nos mostrando mundos logicamente inefáveis, visíveis tão somente pela arte que recolhe justamente o que nossa racionalidade desdenha e deve fazê-lo pela sua própria natureza. Podemos aprender a ouvi-los como experiência primicens, que possivelmente proporcionaria trazer à superfície do lago interior de cada um de nós novos e talvez mais profundos sentidos, que alimentam os mais caros valores de nossa humana existência, entre eles o significado possível da unidade com a natureza, que a experiência de sua contemplação proporciona, reveladora de nossa connaturalidade com ela. Nela se encontra, possivelmente, a compreensão de uma ideia de criatividade, tem um S a mais, né, que recusa a cisânia com o mundo que a nossa civilização acabou. Muito obrigado. Obrigado, professor Ivo, pelo mergulho, né, na metáfora, na reflexiva, que certamente alimentará bons diálogos com a professora Lucrécia, a quem tenho a honra de passar a palavra para a sua exposição. É um prazer estar junto com a senhora mais uma vez, professora. Muito obrigada, Inês. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu quero cumprimentar a Associação Brasileira de Estudos Semióticos pela organização brilhante desse novo congresso. Muito obrigada pelo convite e quero cumprimentar, dar parabéns à atual diretoria da ABS. Eu tenho a intenção de começar
o que quero expor hoje a partir de uma citação do meu ilustre interlocutor dessa tarde, o professor Ivo. Em um trabalho já publicado, o Ivo faz a seguinte afirmação. O comprovante dessa razão assim pensada mantém-se semioticamente dialogante, de modo a não ceder a dogmatismo, no sentido em que se impõe princípios que estranham a dinâmica dos fluxos dos fenômenos em sua alteridade e se concretizam como verdades distantes de qualquer dialogia. Essa citação nos faz pensar que a ciência é sempre uma ciência dialogante. Quer dizer, não existem áreas científicas. Existe uma área científica de ciência dialogante. Nesse sentido, eu quero aproximar Peirce de Simondon, Gilbert Simondon. Na realidade, é quase que uma falsa aproximação. Peirce nasceu em 1839 e faleceu em 1914. Simondon, em 1924, nasceu em 1924 e faleceu em 1981. Não foram contemporâneos, portanto. Não foram. Quer dizer, isso seria uma falsa aproximação. Entretanto, eu poderia dizer que existe um elemento de aproximação entre os dois. Ambos foram outsiders, indivíduos quase que estranhos ao momento que viviam. Nós sabemos todos que Peirce publicou enormemente em revistas e fez inúmeras conferências, e seus trabalhos são coletados em duas obras famosíssimas, que são os Collected Papers e os Writings de Peirce. Ele não foi, portanto, no seu momento, um elemento que fosse apreciado pelos seus colegas. Nós sabemos também que houve uma certa distância entre Peirce e um contemporâneo seu, William James, na compreensão do que fosse pragmatismo. E o que obrigou Peirce a produzir um outro vocábulo chamado pragmaticismo, a fim de caracterizar a diferença entre o que James entendia por pragmatismo e o que Peirce propunha como pragmaticismo. Portanto, vejam que Peirce foi um outsider no seu tempo. Simondon também foi um outsider. Fez inúmeras conferências em vários lugares, em várias universidades francesas, e os seus trabalhos foram publicados posteriormente à sua morte. Entretanto, ele fez para o seu doutorado de Estado uma dupla tese, uma que se chama a tese principal, que é o conceito de individuação a partir dos conceitos de forma e informação. É uma tese secundária chamada a existência dos objetos técnicos.
na realidade, era pouco adequado fazer uma tese dividida em duas teses, uma considerada fundamental e outra considerada parcial. Entretanto, nós sabemos que esses dois trabalhos não se dividem, não se separam. Na realidade, constituem o mesmo trabalho em desenvolvimento. Por serem outsiders, veja que também Simondon foi pouco citado no seu momento histórico. Salvo por Deleuze. Deleuze foi um leitor assíduo de Peirce. Porém, foi um leitor, Deleuze foi um leitor assíduo de Simondon. E foi, de certa forma, quem divulgou o nome de Simondon, sobretudo depois da sua morte. Na realidade, parece que esta característica biográfica seria um elemento de aproximação entre os dois autores. Entretanto, seria uma banalidade essa aproximação. Seria uma injustiça em relação à obra dos dois considerar que o fato de terem sido outsiders no seu momento histórico os aproximaria. Portanto, eu não quero fazer isto. Não é isso que me interessa. Peirce tentou definir o pragmatismo como um elemento da ciência da sua contemporaneidade. E Simondon entende o conceito de informação como um elemento característico de uma epistemologia do seu tempo. Na realidade, o cientista não foge ao momento histórico, social, político e cultural da sua época. Quer dizer, não é permitido ao cientista alienar-se do seu momento histórico. Ele deve estar profundamente integrado a esse momento. É o que os franceses chamam de esprit du temps, o espírito do tempo. Entretanto, compreende-se esse momento significativo ir além do seu tempo. Na realidade, entender o seu tempo é necessário ir além do seu tempo. É necessário ser vanguarda. Neste caso, Peirce e Simondon foram, em relação ao seu tempo histórico, social, cultural e político, vanguarda. Essa característica, na realidade, é o elemento essencial, talvez, dessa aproximação. Entretanto, me parece que o fato de Peirce caracterizar o pragmatismo como o elemento fundamental da filosofia do seu tempo e fazer da experiência o elemento fulcral do conhecimento é, na realidade, o que caracteriza a vanguarda de Peirce no seu tempo. E o conceito de informação, a partir da experiência, constitui para Simondon o elemento fundamental que caracterizaria o seu tempo histórico. Na realidade, o fato de ambos terem trabalhado com o seu momento histórico para caracterizar o eixo, o cerne das respectivas propostas científicas é efetivamente o que interessa. Na realidade, assim como o pragmatismo caracteriza o contemporâneo para Peirce, a informação constitui o elemento mais autêntico do seu momento histórico.
diz para Simondon. Peirce, na realidade, viveu as consequências do século XVII e XVIII. Sabe-se que os séculos XVII e XVIII, depois dos grandes eventos dos séculos XV e XVI, sobretudo as grandes navegações que alteraram, que redesenharam o mapa do mundo, foram elementos que marcaram profundamente o século XIX, vivido por Peirce, de 1839 a 1914. Não é? Então, ele viveu profundamente o seu momento histórico, marcado por grandes revoluções científicas e marcado economicamente pela Revolução Industrial Mecânica, a primeira Revolução Industrial. Simondon, na realidade, trabalhou com outra característica. Ele viveu a Segunda Guerra Mundial e, sobretudo, as consequências da Segunda Guerra Mundial e o profundo desconsolo europeu com o final que marcou as décadas posteriores ao fim da Segunda Guerra Mundial. Sabe-se que esse desconsolo, marcado pela quase que praticamente a destruição das grandes cidades europeias, foi marcado também pelo desconsolo da crença de que seria possível superar a divisão de classes marcada pela Primeira Guerra Mundial, uma guerra mais europeia do que mundial, que foi a guerra de 14 a 18, a Primeira Guerra. A Primeira Guerra havia prometido, o fim da Primeira Guerra havia prometido que teríamos uma sociedade sem classes. E a Segunda Guerra Mundial praticamente consolidou a diferença de classes. E daí adveio o grande desconsolo que marcou as décadas imediatamente posteriores à Segunda Grande Guerra. A ciência desses períodos marcados pela Segunda Guerra Mundial foram ciências que dividiram a produção científica entre uma ciência marcada pelo determinismo e pelo positivismo, sobretudo pela mecânica de Newton, e a segunda fase marcada por um movimento científico marcado pelo indeterminismo, pela imprevisibilidade dos seus efeitos. Essa divisão científica fez com que Peirce e Simondon tivessem sofrido a influência profunda da divisão entre uma ciência marcada pelo determinismo positivista e uma ciência nova, jovem, marcada pelo profundo indeterminismo. Essa característica de ciência determinada e ciência do indeterminismo marcou a produção tanto de Peirce como de Simondon, embora tenham vivido em realidades completamente diferentes, em momentos diferentes. Na realidade, o que aproxima Peirce e Simondon foi exatamente
a vivência dessa ciência marcada pelo indeterminismo, marcada por toda a distância possível de qualquer possibilidade de certeza. Na realidade, a ciência do século XIX é uma ciência marcada pelo determinismo e convocada pelo indeterminismo científico. Na realidade, trabalhava-se entre a confusão entre certeza e incerteza. Trabalhar entre certeza e incerteza foi o que caracterizou a obra tanto de Peirce como de Simondon. É o que Prigogine chamou de bifurcação. O século XIX foi, não por acaso, denominado o século, exatamente porque as suas divisões, as suas características se marcam como dois períodos completamente distintos da produção científica. Quer dizer, entre certeza de um lado e incerteza do outro. Trabalhar na franja entre a certeza e a incerteza coloca a produção científica na área do indeterminismo, que vai marcar a semiótica. A semiótica como consequência de uma experiência que Peirce chamou de pragmatismo e Simondon caracterizou como momento de informação. Na realidade, pragmatismo está para Peirce, assim como a informação para Simondon. Essa característica aproxima os dois autores, embora tenham vivido em momentos diferentes. Para a incerteza significa exatamente mudança, porque tudo está em fluxo, tudo está em movimento, tudo está em mudança. Ora, caracterizar o fluxo como mudança significa, na realidade, entender outro modo, produzir outro modo de vida. O que tudo era caracterizado como certeza, como determinação, como positivismo, como momentos definidos, vão passar, a partir do século XIX, a estar em fluxo, a estar caracterizado por indeterminismo e incerteza. Essa realidade marca dois momentos políticos e culturais completamente diferentes. Porém, marca também a aproximação entre ciências da incerteza. Marca a aproximação entre Peirce e Simondon. Marca a aproximação entre pragmatismo e informação. Na realidade, o século XIX, caracterizado como o século, quase como o século dos séculos, na realidade marca a energia, a diferença na produção de energia. Se a energia mecânica de Newton marcou o momento da certeza, nós vamos ver que a energia térmica, a energia produzida pelo calor de Clausius, marcou o segundo momento da incerteza. Era necessário trabalhar com a irreversibilidade do calor. Era necessário entender o calor como elementos absolutamente irreversíveis.
Ora, entender esse momento como absolutamente irreversíveis significa necessariamente entender que a informação produzida em um momento não é recuperada em outro momento. Não é possível ser recuperada em outro momento. A informação tende a desenvolver-se de modo absolutamente irreversível. Não se recupera a informação. A informação, portanto, é um elemento sempre em constante fluxo. Que fluxo é esse? Fluxo das experiências vividas. Todas as experiências são experiências em fluxo e experiências irreversíveis. O segundo outro grande momento da ciência do século XIX foi o conceito de evolução de Darwin. As ciências em curso, as ciências em fluxo, são ciências em evolução, são ciências em mudança, ciências em transformação. Ciências em transformação a partir da experiência que não se recupera, visto que é irreversível, e ciência em produção de informação, porque toda informação gera informação. Toda informação gera informação entrópica. Informação sempre cada vez mais ampla, cada vez mais complexa, cada vez mais rica, porém sempre irreversível. Então, vejam que aprender a partir da experiência que caracteriza o pragmatismo vai ser, para Simondon, aprender a informação na sua característica de fluxo, na sua característica de movimento. Então, temos aqui uma característica interessante, porque Peirce desenvolveu a sua lógica como primeiridade, como simples sentir, simples qualidade do sentir, a secundidade como um momento de alteridade, de transformações produzidas pela relação entre ação e reação, e uma terceiridade produtora de hábitos e leis, do desenvolvimento de hábitos e leis. Para Simondon, ele trabalha com uma mesma tríade, ele também trabalha em tríades. Nós poderíamos pensar, bem, então, produzir lógicas científicas em tríades significa uma aproximação entre os dois. Mas não é propriamente trabalhar com tríades que caracteriza a aproximação entre os dois. Se primeiridade, secundidade e terceiridade para Peirce marca a lógica do desenvolvimento do seu pensamento, para Simondon é também uma tríade que caracteriza a lógica do desenvolvimento científico que ele propõe. Ele propõe, portanto, uma pré-individuação, uma individuação e uma meta-individuação. Poderíamos entender como a pré-individuação se aproxima da primeiridade. Se a primeiridade é simples qualidade do sentir, é simples potência de vida, para Simondon, o pré-individual é também simples potência de um dever, de algo possível, mas não necessária. Então, vejam que dentro da característica lógica da primeiridade de Peirce e do pré-individual para Simondon, existe uma potência em fluxo, algo a devir, o desenho de um devir desejado, possível, mas não necessário. Se a secundidade para Peirce é o momento de ação e reação entre
o eu e o outro é o momento do encontro de alteridade, a individuação é também o momento da alteridade para Simondon. É o momento em que o eu procura encontrar-se através da experiência do outro, ou da experiência com o outro. Essa é a individuação. Para Peirce, a terceira idade é o momento dos hábitos e das leis, da lógica dos hábitos e das leis. É o momento dos interpretantes emocional, energético e lógico. Para Simondon, o meta-individual é o momento em que coletivamente é possível construir uma individuação em experiência de fluxo capaz de transformar a própria individuação. Vejam que não existe nenhuma realidade possível para esses dois autores, senão nessa articulação de tríade. Porém, não é a tríade que faz exatamente a aproximação entre os dois, mas o modo como cada um deles pensou a possibilidade de entender as experiências em fluxo. Se para Peirce, primeiro, segundo e terceiro caracteriza exatamente uma lógica que vai da simples qualidade do sentir até hábitos e leis, para Simondon, o pré-individual é a caracterização de uma potência a realizar-se, de um devir a realizar-se, de um futuro possível, mas não necessário. O meta-individual é contra o coletivo. O outro procura encontrar-se no eu para produzir uma outra realidade. Quer dizer, evidentemente, o meta-individual faz a metalinguagem da individuação. Faz a metalinguagem da individuação. Porém, para os dois, primeiro, segundo e terceiro, ou pré-individual, individual e meta-individual, não quer dizer elementos em ordem, nesta ordem. Não existe nenhuma articulação ordinal entre primeiro, segundo e terceiro, ou pré-individual, individual e meta-individual. Ao contrário, esses três momentos estão em cada um copresentes. Eles estão presentes na sua própria categoria e estão presentes na categoria dos outros. Então, vejam que essa copresença de cada um na realidade dos outros dois faz com que primeiro, segundo e terceiro, pré-individual, individual e meta-individual, sejam elementos em articulação dialogante todo o tempo. Então, vejam que não há possibilidade de separar esses elementos. É necessário trabalhar a copresença deles a fim de poder entender a dinâmica lógica que processam. Vejam que existe uma tentativa de aproximar Peirce e Simondon para entender exatamente que semiótica estariam produzindo. Que se saiba, Simondon nunca leu Peirce. Não existe nenhuma notícia de que Simondon tenha lido Peirce. Portanto, é difícil imaginar que na teoria de Simondon possamos encontrar a leitura de Peirce. Pensaram em tríades, mas pensaram separadamente. Curiosamente, parece que um teria lido o outro
no modo como cada um deles concebeu o próprio momento em que viveram. Entretanto, existe uma forte influência, tanto de Peirce como Simondon, na obra de vários outros autores. Existe a possibilidade de encontrar traços de Peirce e Simondon em autores que aparentemente nunca leram Peirce e nunca leram Simondon. Talvez tenham lido Simondon, mas não leram Peirce. Agora, como poderiam ter encontrado em Simondon a mesma raiz que estava em Peirce? Porque Peirce e Simondon pensaram de modo tão aproximado, embora tivessem vivido em momentos distintos. Porque vamos encontrar Peirce em autores como McLuhan. Como vamos encontrar Peirce e Simondon num Stigler? Como vamos encontrar Peirce e Simondon em Milton Santos, por exemplo? Milton Santos fala de psicosfera e tecnosfera. Entretanto, qual é o papel da técnica exatamente? Simondon fala da técnica como um objeto existente. Então, na realidade, este mundo é um mundo feito de homens, leis, hábitos, objetos, técnicas. Então, é necessário entender a técnica como um objeto existente, tal como o indivíduo. Veja que esta individuação nada tem a ver com um sujeito, nada tem a ver com a subjetividade do sujeito. Existe uma lógica realista, objetiva, caracterizada no encontro da individuação com o outro. Porém, nos dois casos, tanto para Peirce como para Simondon, a terceira idade ou a meta-individuação significa a possibilidade de encontrar um outro mundo possível, mas não necessário. Seria necessário encontrar aí a possibilidade de construir uma outra semiótica. Claro que existe uma forte influência aí de criar um outro universo, de plasmar uma outra realidade. Mas ambos, tanto Peirce como Simondon, estão tentando propor um devir a ser construído. Se existe uma semiótica, uma atualidade da semiótica, nós encontramos a necessidade de procurar uma outra realidade para o mundo. Existe uma semiótica da atualidade, uma atualidade que precisa ser construída coletivamente, a partir de uma técnica comum a todos e para todos. Aquilo que Peirce chamou de pragmatismo como aprendizagem a partir da experiência, Simondon vai chamar de tecnicidade. A tecnicidade é exatamente a técnica partilhada entre todos e capaz de ser produzida
com todos e para todos. É isso aí. Muito obrigada. Obrigado, professora Lucrécia, por palavras e reflexão. Tivemos aqui na presença em diálogo, né, duas exposições densas que trazem a perspectiva dos movimentos da experiência como ponto de reflexão sobre os sentidos e possibilidades de se compreender melhor a semiótica e possibilidades para o mundo atual e para a constante reflexão sobre o pensamento. O Ivo traz um mergulho na perspectiva da metáfora do lago, da profundidade do lago da consciência, e a professora Lucrécia aproxima a experiência pelo sentir como também forma de ser, né? E de pensar os desdobramentos disso nas lógicas e fluxos individuais a ponto de chegar à informação e conhecimento na ponte com Simondon. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra ao professor Ivo para iniciar o diálogo aqui com a professora Lucrécia. Obrigado, Lucrécia, pela sua exposição. Eu volto a reafirmar a minha alegria, a minha honra de fazer essa mesa com você. Eu não conheço Simondon, é um autor, eu diria até desconhecido para mim, embora o meu contato com ele foi muito superficial, muito oblíquo, né? Então, eu gostaria de ouvi-la a respeito de determinadas questões quando você procura aproximar Simondon com Peirce, né? A exemplo da questão da incerteza, que me pareceu que em Simondon é associada a ideia de fluxo contínuo dos eventos, né? Bom, em Peirce, a ideia da incerteza ela tem um fundamento ontológico, quer dizer, tem a ver com a própria natureza do objeto que fica submetido ao acaso e que, portanto, as suas representações não são mais, digamos, determinadas, né? Os modelos teóricos utilizados em ciência são modelos probabilísticos em que a representação do objeto é uma representação aproximada, tem média, disse o padrão, né? Lembrando da distribuição gaussiana, que é muito utilizada nas ciências naturais, né? Então, são diferenças que eu gostaria de ouvir você a respeito disso. Quer dizer, o conceito de incerteza, e me pareceu também ligada à ideia de, digamos, a passagem do 19 para o 20 introduz na ciência, e o Prigogine, inclusive, afirma isso, né? A ideia de imprevisibilidade. Bom, um objeto imprevisível não é objeto de ciência. Se eu não posso prever, a ciência joga a toalha e não pode fazer nada, não é? Então, a ideia de imprevisibilidade, ela não me parece muito clara, né? Então, a ideia de previsibilidade aproximada é outra coisa, não é? Que é aí que caracteriza o indeterminismo. O indeterminismo não significa, não significaria, eu gostaria de ver como Simondon vê isso, o indeterminismo não significaria imprevisibilidade, talvez, tal como o próprio Prigogine afirma, e me parece isso pouco exato, não é? Mas imprevisibilidade, indeterminismo seria, digamos, uma consideração da natureza do objeto e a representação aproximada do seu comportamento. Essa é uma segunda questão. E uma última questão, para ser breve, é sobre a questão da individuação em Simondon, né? Que me pareceu que tem uma origem numa potencialidade geral que se singulariza no particular, não é? Isso também aparece em Heidegger, por exemplo, né, em outros autores, no próprio Peirce, né, em que a instância universal, geral, ela se manifesta na particularidade da individualidade, né, dos objetos individuais. Então é isso, como nós temos pouco tempo, eu vou parar por aqui, passar para você. Professora Lucrécia. E também já pode proceder. Tá bom.
Ivo, realmente a indeterminação é de natureza mais ontológica. A indeterminação é de natureza mais ontológica. E a imprevisibilidade é a imprevisibilidade de hipóteses que são possíveis, mas não necessárias. Então, a imprevisibilidade seria de natureza mais epistemológica e a indeterminação de natureza mais ontológica. Acho que tanto para Peirce como para Simondon, essa diferença entre indeterminação e imprevisibilidade, essa diferença entre ontologia e epistemologia precisa ser marcada e precisa ser bem entendida. Na realidade, não há possibilidade de pensar em hipóteses apenas possíveis se não pensarmos ontologicamente em indeterminação. Quer dizer, não existe nesta ontologia da indeterminação qualquer possibilidade de pensar hipóteses necessárias, até falsas hipóteses, porque quando se pensa em hipóteses absolutamente necessárias, não temos condição de pensar em hipótese. Seria um paradoxo pensar em hipótese necessária. Toda a característica de necessidade seria oposto à necessidade de hipótese. Portanto, a característica ontológica da indeterminação marca a heurística que funda tanto a primeiridade como o pré-individual. Quer dizer, nos dois casos, eu tenho potência de um devir, mas nunca a segurança do que efetivamente acontece. Quer dizer, na realidade, nos dois casos, tanto para Peirce como para Simondon, nós estamos falando de epistemologias e de ontologias, e não de metodologias. Quer dizer, não se trata de primeiro, segundo, terceiro, ou pré-individual, individual e meta-individual a ser aplicados como leituras marcadas do mundo, marcadas do universo. Não. Ao contrário, eles não são dois autores que efetivamente trabalham fenomenologicamente dentro de uma raiz fenomenológica, porém também ontológica. E acho que aí existe uma diferença entre o modo como Heidegger vê a técnica, por exemplo, e Simondon vê a técnica. A técnica, para Simondon, é um objeto efetivamente atuante, é um existente, como homens, objetos, coisas, sentimentos e a própria técnica. Na realidade, a técnica faz parte do mundo, assim como o indivíduo faz parte do mundo. A técnica faz parte da ciência, assim como o próprio mundo é objeto de ciência. Existe dentro de pré-individual, individual e meta-individual uma evolução, algo em crescimento, algo em devir que vai da potência do pré-individual, assim como a qualidade da primeiridade de Peirce, até a terceiridade de leis e hábitos para Peirce e para Simondon ao meta-individual. Nada caracteriza efetivamente a necessidade de um desenvolvimento marcado, previsto, do pré-individual ao meta-individual. Ao contrário, o pré-individual é uma possibilidade de atuação do indivíduo no mundo para atingir um meta-individual coletivo, porém a realizar. Então, sim. Sim, continuar.
Peraí. Uma vez eu perguntei a um amigo nosso, o Lauro Silveira, um grande semioticista, eu perguntei a ele, no seu modo de entender, a semiótica seria uma epistemologia? Ele disse assim: não, Lucrécia, a semiótica é uma metodologia. Eu não entendo a semiótica como uma metodologia. Não posso entender, assim como não entendo Simondon como uma metodologia. Quer dizer, não existe uma metodologia de ciência na semiótica. Toda semiótica é necessariamente uma epistemologia. É um modo de pensar. A semiótica é uma forma de representar, é uma representação, é um modo de aparecer. E não é aplicando um método, primeiro, segundo, terceiro, para individual, individual, meta-individual, que nós vamos encontrar a possibilidade de produzir uma ciência. Na realidade, talvez a repetição seja exatamente o elemento mais característico da semiótica. Talvez o verbo auxiliar que caracteriza a semiótica não é propriamente o que é semiótica, mas talvez o verbo auxiliar mais adequado à semiótica seja o verbo estar. Está-se semioticamente no mundo. Aparecemos semioticamente no mundo. A semiótica trabalha com representações. E sempre representações em devir, sempre representações em fluxo. Daí a copresença de primeiro, segundo, terceiro para Peirce e a copresença de pré-individual, individual, meta-individual para Simondon. Essa copresença é objetiva para os dois. Existe uma lógica objetiva para os dois. Embora o meta-individual seja, para Simondon, um ideal a atingir, e para Peirce também, talvez, a terceira idade seja um ideal a atingir, porém, esse é um ideal possível, mas não necessário. Quer dizer, não existe um a priori desse individual. Não existe um a priori desse meta-individual no pré-individual. Assim como existe um a priori de qualidade na terceira idade de Peirce. Dentro dessa caracterização, eu fiquei pensando na sua qualiconsciência. A qualiconsciência é efetivamente uma possibilidade de consciência, uma potência de consciência. Então, não é consciência de si ou consciência de alguma coisa. Existe uma qualiconsciência presente na metáfora do lago profundo. Essa qualiconsciência poderia se aproximar do subconsciente de Freud. Por exemplo, existe nessa consciência de si alguma semelhança com o plano da consciência de Freud, e na qualiconsciência, um elemento do inconsciente de Freud. Haveria aí essa possibilidade, haveria nessa interioridade do lago profundo uma aproximação com o inconsciente de Freud. Eu fiquei em dúvida aí, porque acho que existe uma diferença entre o inconsciente e essa qualiconsciência. Esse é um dos pontos mais, digamos, especulativos, né? Sobre se Peirce ele antecipa nessa questão, ele antecipa o conceito de inconsciente no Freud, né?
E parece que, enfim, isso é uma linha de pesquisa muito interessante, na medida mesma em que não é consciência de algo, né? É uma consciência inconsciente. Não é uma consciência objetual. Quer dizer, o Peirce antecipa isso, né? Essa ideia de uma consciência intransitiva, ela não tem foco, né? Então, só que em Peirce, ao contrário de Freud, há um fundamento, uma origem metafísica, né, que aparece lá na cosmologia e tal, né, e que complexifica de maneira bastante densa a questão, né? Quer dizer, até onde a qualiconsciência, e na cosmologia do Peirce aparece a noção de qualiconsciência, ele se vale dela justamente para reconstruir a cosmogênese, né? Então ela se complexifica nesse sentido, de uma origem metafísica dos sentimentos, né? E do contínuo de qualidades, né? Que habita a interioridade humana nessa experiência que ele chama de primicência, que é uma consciência intransitiva, né? Então tá aí, tem um mundo para continuar a pesquisa aí, né? Certo? É isso. Bom, com os trabalhos aqui, eu abro então para questões da plateia. Nós temos até 4h30, não é isso? Não? Ah, é? 4. Então, 2 perguntas para a gente poder encerrar. Não havendo questões, então, eu agradeço aos 2 colegas, né, pela profundidade e qualidade das exposições. Muito obrigado.